Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano e nossa 8ª aula do curso Tomada de Decisão. Nesta aula, iremos inaugurar uma nova etapa no nosso curso, onde iremos falar sobre o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. Preparados? Preparadas? Então, vamos lá! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite a todos e a todas! Eu gostaria de começar esta aula fazendo a seguinte pergunta: o que é empreendedorismo? O que é o empreendedorismo? Então aqui, se vocês quiserem dar uma paradinha para começar a refletir o que é essa palavrinha que está tão presente no nosso cotidiano, está tão presente no nosso dia a dia, em cursos de gestão, em cursos na área de administração, né? Fiquem à vontade. Bom, de acordo com várias fontes, de acordo com vários estudiosos, começando a princípio pela Wikipedia, que muitos teimam em negar, mas é que sim uma fonte preciosa de informações, né? O empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento econômico e social de um país. Daí o tema da nossa aula. O empreendedorismo, ele também busca identificar oportunidades que passam sempre às nossas frentes, também agarrá-las e levantar os recursos para transformá-los em negócio lucrativo. Como eu comentei com vocês em várias aulas, especialmente nas primeiras aulas, as oportunidades sempre passam à nossa frente. E a gente tem que aprender a enxergá-las e também tem que aprender a agarrá-las, né? Com todas as forças, com todos os nossos recursos, para poder não perder a oportunidade de transformar um dado em uma informação, esta informação em um conhecimento e este conhecimento na sabedoria e também, então, nesse negócio lucrativo. O empreendedorismo, meus queridos e minhas queridas, é uma tentativa de realizar, ou seja, de pôr em execução determinado projeto ou ideia, segundo o dicionário Awais. Muitas vezes a gente tem várias ideias criativas, transformadoras, mas a gente não põe em execução, a gente deixa de lado, a gente imagina, não, alguém já fez isso, ou isso não vai dar certo, né? Pessimismo é uma palavra que a gente tem que evitar quando nós falamos em empreendedorismo. O empreendedorismo, ele vai contemplar toda e qualquer atividade humana. Portanto, os empreendedores, eles estão presentes em todos os ramos dos nossos negócios, não só na gestão, mas também na pesquisa, no governo, no terceiro setor, nas artes, ou seja, em qualquer lugar, segundo Fernando Dolabella. O empreendedorismo é, então, a capacidade que a gente tem, a capacidade das pessoas de identificar problemas e oportunidade para resolvê-los. E assim desenvolver soluções e investir recursos, recursos que nem sempre são recursos financeiros, mas recursos que envolvem força, trabalho, empenho, garra, na criação de algo positivo para a sociedade, algo que realmente desenvolva essa sociedade. Pode ser um negócio, ou um projeto, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais, impacte no nosso cotidiano, no cotidiano das pessoas. Essas são mais ou menos algumas definições de empreendedorismo que eu tenho certeza que a grande maioria aqui já conhecia, já dominava, já tinha algum conceito. Tá? Continuando nesse raciocínio, olha lá, segundo Peter Drucker, um dos maiores filósofos, um dos maiores pensadores, um dos maiores escritores na área de gestão e na área de administração, o empreendedorismo é associado a ações ligadas tanto a iniciativas individuais, as nossas iniciativas, como as de pequenos grupos. A gente vê, especialmente nos momentos difíceis pelos quais nós estamos passando, muitos grupos que desenvolvem ações e tomam decisões empresariais, independente de serem ou não empresários, independente de serem ou não administradores. A gente vai falar nisso nessa aula. Não importando aqui o setor ou segmento econômico ao qual se prendam. Como eu comentei no slide anterior, o empreendedorismo, então, ele está presente em todas as áreas do conhecimento. O caráter pequeno ou micro, pequenas empresas ou microempresas, muitas vezes ele é identificado em decorrência direta à falha de interpretação
ou ao associar o tamanho à sua suposta falta de planejamento, ou a incompetência financeira ou administrativa de levar uma boa ideia, levar algo criativo à frente. Né? Mas independente se você tem uma pequena ou média empresa, ou se você tem interesse de começar algum negócio, o empreendedorismo é a chave da questão. O empreendedorismo, então, ele é algo positivo, é algo que pode ser inovador, criativo e, como nós vamos comentar nessa aula, necessita de muita garra, muito empenho de todos. E eu acho que é para isso que nós iniciamos essa importante fase na nossa vida, essa importante fase nos nossos estudos universitários, né? Olha lá, a introdução de um novo bem, a introdução de um novo produto, um novo serviço, a criação de um método e a sua comercialização, até a abertura de novos mercados, novos negócios, são algumas atividades comuns do empreendedorismo. Né? Isso aí, pessoal, vai significar a essência do empreendedorismo, que está na percepção e no aproveitamento de novas oportunidades no âmbito dos negócios. Então, esse que é o grande lance que a gente vai falar no curso, vocês vão ouvir muito falar nas áreas de marketing, por exemplo, que é exatamente você tentar determinar necessidades ainda não alcançadas, desejos ainda não alcançados e tentar de uma forma criativa criar novos negócios que atendam esses novos desejos, que atendam esses novos anseios da sociedade. No momento de crise, como eu venho comentando aqui várias vezes com todos vocês, a gente tem que tirar essa letrinha S, né, do meio da palavra crise. Então, no momento de crise, crie com criatividade, crie com empenho, crie com garra e vai à frente, né? Todos os nossos momentos da nossa vida, eles devem ser encarados como verdadeiras oportunidades, que a gente não pode deixar passar, né? Como eu comentei várias vezes com vocês também, eu acho que a gente tem que ser reconhecido nessa vida, a gente tem que chegar no auge da nossa vida, né? E lembrar com muito carinho, lembrar com muito amor do nosso passado e lembrar das oportunidades que nós agarramos em detrimento das oportunidades que nós deixamos passar. Infelizmente, às vezes a gente ainda vê muitas pessoas que perdem oportunidades por não agirem de uma maneira lógica, de não agirem de uma maneira racional e às vezes deixando a emoção e as paixões à frente. A emoção e as paixões, muitas vezes, nem sempre, né? Mas elas podem nos levar à discórdia, elas podem nos levar ao terror, elas podem nos levar ao medo. Né? E isso tudo tem que ser afugentado, tem que ser deixado de lado quando a gente fala de empreendedorismo. Empreendedorismo supõe, antes de tudo, uma característica inovadora, uma característica positiva de otimismo e de que isso vai dar certo. Isto vai dar certo. Olha só, o envolvimento de pessoas em processos que em conjunto levam à transformação de ideias e oportunidades e à perfeita implementação dessas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso, segundo José Carlos Dornelas. Então a gente tem que se envolver, a gente tem que se unir, né? A gente tem que criar pequenos grupos e pensar em novos processos, pensar em novas saídas, né? O mundo exige isso. Infelizmente, a gente não vive mais naquele mundo no passado, aquele mundo como na minha geração, em que apenas estudando, apenas um diploma de nível superior já abria portas, já abria o mercado, já nos dava uma profissão, já nos dava uma carreira, já nos dava uma oportunidade de emprego. Hoje, o mundo vive numa situação muito crítica. Hoje o mundo vive numa situação de algum desespero, lógico, e de muita concorrência acirrada. A tecnologia, como nós vimos no módulo anterior, está aí, né, para ficar, Então a gente tem que se apoiar na tecnologia, né, como uma ferramenta muito importante. A gente disse isso aí em várias das nossas aulas, inclusive algumas aulas presenciais. A gente tem que usar a tecnologia como uma ferramenta que nos apoie a criação de novos negócios. Né, a criação de novos negócios, muitas vezes negócios digitais, né, que, como eu também já comentei com vocês, podem ser a grande saída para o empreendedorismo, a grande saída para que nós tenhamos os nossos negócios pessoais e a grande saída
para que a gente tenha uma vida mais ou menos calma, a gente tenha um apogeu mais ou menos tranquilo, né, onde nós possamos ter renda, né, e tranquilidade no futuro. Né? Como eu comentei com vocês algumas vezes, infelizmente a gente vive num mundo que já não tem mais empregos para todos. Né? E mesmo que tenha empregos, com as novas regras previdenciárias, a gente vai se aposentar muito lá na frente. Muito velhos, sequer se teremos direito à aposentadoria, sequer se teremos direito a uma previdência. Desta forma, é muito importante que vocês, já desde essa idade mais jovem, já pensem no empreendedorismo. Pensem em criar seus negócios próprios. Não como uma forma de sobrevivência no mercado, mas também como uma fonte de renda, como uma fonte de trabalho, uma fonte de atividade. Hoje em dia, a nossa expectativa de vida está cada vez maior. Não sei se vocês se lembram daquele filme que eu passei nas primeiras aulas e que foi tema da nossa primeira atividade online, né? A nossa expectativa de vida está crescendo e ela vai chegar a um ponto que ela vai crescer mais de 1 ano por ano. Né? Então nós teremos, a tendência é que a gente tenha, quem sobreviver é lógico, mas a tendência é que a gente tenha uma vida muito longa. Então, como ter uma vida longa, como sobreviver, como ter uma vida ativa, como ter o seu negócio próprio, como ter a sua renda própria nesse mundo. O empreendedorismo talvez seja a grande resposta para tudo isso, para todas essas questões que a gente vive se fazendo. Então, por favor, pessoal, vamos começar a desenvolver essa mente criativa, vamos começar a desenvolver essa veia do empreendedorismo, né? Que é possível sim ser desenvolvido. Né? A grande questão, mais uma vez, perpassa pela educação. Muitas vezes a gente teve uma educação muito passiva, uma educação muito submissa, em que a gente tenha sido educado apenas para ter uma profissão e trabalhar para os outros. Meus queridos, minhas queridas, muito cuidado com essa trajetória que a gente vai traçar para a nossa vida. Né? Não sigam exemplos das gerações mais antigas, não sigam exemplos de seus avós, por exemplo, que trabalharam uma vida inteira para os outros. Tenham seus negócios próprios, porque a nossa vida, a nossa história de vida, né, vai ser muito diferente do que a vida deles, né, do que a história deles. Então, é muito importante, é assim, imperativo, né, que a gente trabalhe com vistas ao empreendedorismo. Tudo bem? Olha só, muitas vezes, ser empreendedor significa mudar o mundo que já existe. E esse mundo está mudando. Né? Esse mundo está mudando, queira sim, queira não. Esse mundo de hoje já é muito diferente ao mundo de 20 anos atrás. E com certeza, o mundo daqui a 20 anos vai ser muito diferente desse mundo de hoje. Então a gente tem que se preparar constantemente para essas mudanças profundas. E isso nós já falamos várias vezes aqui no nosso curso. Vocês já viram aquelas pessoas que conseguem transformar crises em oportunidades? Né? Que influenciam os outros com suas ideias? Provavelmente esses são bons empreendedores. E eu espero do fundo do meu coração que todos vocês sejam. Para que vocês sejam, como eu já cansei de falar, gestores de sucesso. Olha só, aproveitar as oportunidades do mercado e transformar crises em oportunidades vai ser então uma característica muito importante nossa. E já é uma característica muito importante do brasileiro. O brasileiro, queira sim, queira não, ele sabe atravessar crises, ele sabe sobreviver a crises. Eu que sou um pouquinho mais velho do que vocês, eu já passei por crise do petróleo, pela crise da hiperinflação, por crises políticas, crises financeiras, e é com muita alegria, com muita satisfação que eu digo para vocês que a gente venceu. E nós também vamos vencer essa crise, né? E com sucesso, e também com alegria, Acho que essas são as características do brasileiro, né? E eu não tenho dúvidas que a gente vai passar, e como eu já comentei aqui várias vezes com vocês, a gente vai sair de todas essas crises melhor do que nós entramos. E não percam sempre de vista essa questão do empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Olha só, quais são as diferenças, né? Qual é a diferença do conceito de empreendedorismo e do empreendedor? Olha só, essas aí são algumas questões levantadas por vários filósofos,
vários estudiosos, né? Então, para deixar claro, já que nós estamos começando agora essa nossa nova etapa do curso, essa nova etapa onde nós estamos falando desse conceito um pouquinho novo para talvez alguns de vocês, olha só, enquanto o empreendedorismo está diretamente associado à inovação, o empreendedor é aquele cara que é o responsável pela realização destas combinações de inovação, criatividade, empenho e garra, como eu vou comentar nessa aula, né? Com vistas sempre ao empreendedorismo. Essas são palavras de Joseph Schumpeter, né? Desculpa aí, mas o nome é meio complicado, né? Olha só, um estudioso nessa questão do empreendedorismo. O empreendedor é aquela pessoa que sai da zona de conforto e das áreas do sonho e parte para a ação. Gente, nós temos uma tendência, isso aqui todos nós sabemos, de ficar sempre na nossa zona de conforto, né? A escola sempre foi uma zona de conforto. Queridos, queridas, era muito fácil você sair do emprego, quer dizer, muito fácil entre aspas, né? Eu também já estudei e trabalhei a minha vida inteira, isso aí eu comentei pessoalmente com vocês, né? Então, mas de uma maneira ou de outra, muito entre aspas, é fácil a gente sair da escola, sair do serviço, ir para a escola, sentar no banquinho, ouvir o professor falar e fazer as tarefas, fazer as atividades que ele pede. Pois bem, agora nós estamos numa nova fase da nossa vida. Nós estamos numa fase que todos nós tivemos que sair da zona de conforto. E é com muita alegria que eu vejo que o empenho da grande maioria dos meus alunos tem aumentado. O empenho da grande maioria dos meus alunos tem melhorado, e não só o empenho, como a responsabilidade pela conquista própria do conhecimento. A partir de agora, meus queridos, a partir de agora, minhas queridas, o conhecimento passa, mais do que nunca, a ser uma conquista pessoal de cada um de vocês. A escola está distante, né? E esse conhecimento vai depender cada vez mais da garra e do empenho de vocês de continuar os seus estudos, continuar as aulas, assistindo os vídeos, fazendo as atividades, lendo as leituras complementares e, acima de tudo, também refletindo muito sobre o que a gente fala. E, logicamente, colocando os seus sonhos em ação, colocando as suas ideias em ação. Não viver apenas no mundo das ideias, não viver apenas no mundo dos sonhos, mas coloque em ação. Então vocês já podem, desde já, começar a pensar em negócios próprios, começar a pensar em atividades paralelas às suas profissões, aos seus ramos do negócio e começar a colocar em prática. Né? Isso tudo nós vamos falar daqui a algumas aulas, quando nós vamos dissertar um pouco sobre a estipulação, sobre a criação de planos de negócio. Né? O empreendedor é, então, um grande realizador que coloca em prática novas ideias por meio de criatividade e inovação. E por falar nessas duas palavrinhas mágicas, né? Talvez em vida e carreira vocês estejam ouvindo isso daí, mas eu gostaria de também dar o meu depoimento, eu gostaria de agregar um pouquinho de valor, essas duas palavrinhas mágicas, e parar um pouquinho agora na nossa aula para abrir esta janela para o conhecimento e falar um pouquinho sobre criatividade e inovação. Então, olha só, mais uma perguntinha para vocês, se vocês quiserem parar um pouquinho o vídeo agora, para tentar pensar um pouquinho naquilo que eu estou dizendo, um pouquinho naquilo que eu estou perguntando, o que é criatividade? O que é criatividade na sua opinião? Algumas pistas, logicamente, eu já dei até aqui. Mas o que seria criatividade? 1, 2, 3. Vamos lá? Olha só. Criatividade, meus queridos, criatividade, minhas queridas, é a capacidade de criar. Nossa, isso é óbvio. Olha lá, de produzir ou inventar coisas novas, né? E essa capacidade todos nós temos, todos os seres humanos têm. Olha lá, criatividade é a capacidade de ser original. Não ser a manada que a gente tanto fala, né? Não ir junto com todos, mas tentar seguir caminhos diferentes, tentar traçar os seus próprios rumos, tentar ser o protagonista das nossas vidas. Eu não gosto muito de palavrinhas, né, da moda, mas ser protagonista é uma palavra que a gente vem repetindo muito, né? Não só nos meios educacionais,
não só nos meios acadêmicos, mas também na vida prática, né? Então, sejam os protagonistas da sua vida, sejam originais, criem seu destino, criem seus negócios, né? E tenham, acima de tudo, o sucesso. Olha só. Então, ser criativo é ser original, não seguindo normas pré-estabelecidas e nunca imitando o que já foi feito por milhares de vezes. Ou seja, ser criativo, galera, é pensar fora da caixinha. O grande problema, né, isso daí a gente pode falar mais para frente, é que, infelizmente, essa educação que a gente recebe, essa educação que a maioria recebe, é uma educação para fazer exatamente o contrário. É uma educação para imitar, é uma educação só para resolver as sentenças, resolver as equações. Muitas vezes, isso aí eu já falei para vocês nas aulas presenciais, a gente vai para uma prova e responde aquelas perguntas que a gente já sabia que seriam feitas. Né? A gente já sabia, a gente só vai lá para, às vezes, fazer uma prova para responder aquilo que o professor quer ouvir, não aquilo que você gostaria de ouvir. Então, muitas vezes, a educação ela vai no caminho contrário à criatividade. Muitas vezes a educação, essa educação formal que a gente recebe nas escolas de nível primário, nível fundamental, nível médio, e também muitas vezes até no universitário, é uma educação que castra a nossa criatividade, né? Porque, queira sim, queira não, meus queridos e minhas queridas, a gente nasce criativo. A criança, ela é criativa. E quando ela vai para a escola começa a podar essa criatividade. Então a gente tem que ser protagonista das nossas vidas. A gente tem que virar essa mesa, né? E tentar pensar de maneira criativa, pensar de maneira crítica, interpretar todas as informações que a gente recebe, todas as milhares de informações que a gente recebe todos os dias e verificar o que é verdadeiro, o que é falso, o que é útil e o que é inútil para as nossas vidas, para tentar traçar, né, um caminho coerente, um caminho de sucesso, né, um destino bacana para nós lá na frente. Então isto é o que é ser original, galera. E a gente vai falar mais a esses respeitos, né? Senão já falamos muito, aliás, né? Olha só, ser criativo, né? Criatividade é o resultado de um processo que inclui a observação e a necessidade humana de se adaptar e modificar o seu ambiente, né? E esta capacidade do cérebro humano em se adaptar é o que nos faz criativos. Olha só, galera, assim a gente pode dizer que todo ser humano é criativo por natureza. Como eu estava comentando, a gente nasce criativo. E durante a vida, muitas vezes uma vida dura que a gente passa, né, essa vida às vezes corta os sonhos, corta a capacidade da criação. Essa vida às vezes ela nos leva por um destino que não seria o melhor, né? Não seria o melhor. Então, mais uma vez, protagonismo. Olha lá, a capacidade de modificar e se adaptar é uma condição só do ser humano. Os animais não fazem isso. Os animais, no máximo que eles fazem é se adaptar. Vamos dar um exemplo? Olha lá, Polo Norte. Polo Norte você vai encontrar os ursos, aqueles ursos brancos, né, que habitam lá o Polo Norte. Por que eles estão lá? Porque eles já têm uma manta protetora, eles já têm aquela uma capa de gordura gigante, sem contar os pelos, que os protegem, né, daquele frio intenso que existe no Polo Norte. O homem tem essa capa de gordura? O homem tem essa manta de pelos? Não, o homem não tem essa manta de pelos. No entanto, o homem sobrevive no Polo Norte, sobrevive nos trópicos, sobrevive em qualquer parte do mundo e até fora do mundo, né? Por quê? O homem, ele além de se adaptar, mas isso é a adaptação humana, é uma adaptação que demora milênios, né? O homem, acima de tudo, ele é o único ser vivo que adapta o meio. Enquanto o urso polar, né, vive nos polos porque se adaptou, porque desenvolveu uma manta de gordura, uma capa de pelos que o protege daquele frio intenso, o homem não. O homem cria iglus, o homem faz sistemas de aquecimento, o homem até chega a matar o urso para transformar a pele do urso num casaco que o protege. O homem é o único ser humano que adapta o meio para sobreviver.
Nos polos, o homem cria ar-condicionado para sobreviver melhor, ele cria sistemas de refrigeração, né, e também consegue sobreviver nos polos, também consegue sobreviver nos trópicos, assim como sobrevive nos polos, né? Então o homem é o único ser vivo que, além de se adaptar, ele também modifica o seu ambiente, né? Ao contrário dos outros animais. E isso, meus queridos, isso, minhas queridas, nada mais é do que a criatividade, né? A criatividade, né? Que faz com que o homem possa viver em qualquer canto da Terra e até no espaço, né? E até no espaço. Vide os milhares de filmes de ficção científica, né, que a gente vê aí de homens sobrevivendo, criando, né, cidades aí fora da Terra ou até no fundo do mar, né, ou até no fundo do mar. Então, só para terminar isso daí, gente, só o cérebro humano, né, pode se adaptar. Só o cérebro humano é assim tão criativo. E a gente precisa usar isso, né, como uma ferramenta em benefício próprio, né, em benefício próprio, não só para a sobrevivência, mas sim para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Que beleza, que beleza. Tá claro, gente? Tá claro? Olha só. E no mercado de trabalho? No mercado de trabalho, que a gente tanto vê, né? Você vai procurar uma oportunidade de emprego e aí você vê lá, né? Precisamos de funcionários, colaboradores, criativos, inovadores, né? Você vê isso aí, também é outro mantra, né? Que a gente ouve nos anúncios de emprego, né? Nos anúncios na internet, né? E, então, no mercado de trabalho, a criatividade, ela vai ser o quê? Vai ser um atributo primordial no contexto do trabalho, né? Todo mundo quer um profissional, um funcionário que seja criativo, que não simplesmente repita aquilo porque foi treinado, mas também que saiba se sobressair, saiba fazer a diferença. E é esse profissional que sabe fazer a diferença que tem a tendência de construir uma carreira sólida, que tem a tendência de fazer algo novo e tem até a tendência de criar o seu próprio negócio. Olha lá, nas empresas, os funcionários criativos são muitas vezes os mais recompensados, né? Muitas empresas grandes, empresas multinacionais, criam programas de recompensa para aqueles profissionais que trazem novas ideias, que trazem novos processos, que reavaliam, que modificam e que, acima de tudo, trazem novas opções de lucros para as empresas. Então, olha lá, pensar em soluções eficazes para diversos problemas é uma das chaves, né, para que a gente tome decisões de sucesso, né, e cresça na vida. Olha lá, pessoal, a criatividade frequentemente resulta em soluções que permitem à empresa economizar em processos e ou, né, criar produtos/serviços que aumentem o seu lucro, né? E isso tudo vai vir não da empresa. A empresa, galera, é uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica não tem personalidade própria, como vocês já viram. Isso tudo vem das pessoas. Empresas são pessoas e não prédios, não máquinas, não equipamentos, não computadores. Isso tudo são ferramentas. Olha só, o pessoal de GRH deve estar delirando, né? Mas é bem isso mesmo, vocês sabem disso. A empresa são pessoas. Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade que muitas vezes não respeitam as pessoas, não respeitam, não dão valor para as pessoas como deveriam dar. Como deveriam dar. Então, meus queridos, então, minhas queridas, mais uma vez, está aí o empreendedorismo como uma resposta para todas essas questões. Sejam os donos dos seus negócios, abram seus negócios próprios. Não que você não vai ter quem os mande, né? Isso daí é um mito, como eu vou comentar mais para frente, né? Na realidade, o empreendedor, o dono do seu negócio próprio, seja pequeno, médio ou micro negócio, ele vai ter sim milhares de clientes que vão mandar, que vão querer produtos e serviços de qualidade, vão querer produtos e serviços distintos, né? Diferenciados, e esses caras vão sempre dar ordens, né? Vão sempre dar ordens. Mas não vamos encarar isso como uma maneira pessimista. Vamos encarar que solicitações de nossos funcionários, solicitações dos meus alunos, por exemplo, são motivos que me fazem ir à frente, que me fazem ser criativo, que me fazem modificar as formas com que eu trabalho, né? Vejam só, mais uma vez,
pegando um exemplo nesse momento que nós estamos vivendo, olha só, a forma de atuação nossa, nossos professores, mudou assim radicalmente, né, nessa pandemia. E quem vai sobreviver isso? Quem for criativo, quem tiver garra, quem tiver empenho, quem tiver amor àquilo que a gente faz, né? Esqueci de comentar isso, mas a gente tem que ter muito amor pelo que nós fazemos. Vocês tiveram a oportunidade, vejam só, meus queridos, vejam só, minhas queridas, nós somos pessoas assim, que nós deveríamos ser felizes por natureza, né? Deveríamos ser felizes por natureza, porque nós temos a oportunidade de estudar, a oportunidade de escolher aquilo que nós quisermos estudar e a oportunidade de ter sucesso. Quantas pessoas nesse mundo não tiveram as oportunidades que nós estamos tendo? Então, a gente não pode deixar essas oportunidades passar. A gente tem que pegar todas essas oportunidades, abraçá-las e sair em frente, em frente. Então, esta é a criatividade no mercado de trabalho, esse atributo tão essencial, tão primordial, não só nos dias de hoje, como principalmente num futuro próximo, tá? No futuro próximo. Então, visto o que é criatividade e inovação. Criatividade e inovação são a mesma coisa? O que vocês acham? Mais um momentinho para parada, para reflexão. Se alguém quiser dar um pause aí no vídeo, pensar, ué, eu sempre achei que criatividade e inovação era a mesma coisa. Será que são mesmo? Então vamos lá. Vamos lá. O que é então a inovação? A inovação, meus queridos e minhas queridas, ela se refere a uma ideia, a um objeto ou método, né, criado e que modifica os padrões conhecidos anteriormente. Então, olha lá, o que modifica os padrões, né? Não é algo assim muito novo, né? Não é algo assim, é mais algo que inova, né? Mas não que cria assim completamente uma coisa nova, mas modifica, né? A inovação, ela pode se tratar de um novo produto ou um novo processo em ação, né? Uma nova forma de produzir alguma coisa, né? Um produto com novas funcionalidades, né? Como eu digo aqui no parágrafo abaixo, olha lá, a inovação é geralmente incremental, né? Ela pode ser disruptiva, né? Muitas vezes as pessoas falam de inovações disruptivas, aquelas que rompem com os paradigmas, mas aí ela passa a ser mais uma coisa mais criativa, né? Mas existe a inovação disruptiva, aquela que rompe com alguns paradigmas. Mas no geral, a inovação ela é incremental, ou seja, é uma nova ideia que melhora padrões existentes ou implanta novas funcionalidades em produtos ou serviços. Então, para pegar um exemplo bem do nosso cotidiano, e que a gente vive com isso, vamos pegar esta maquininha que está aí ao seu lado, esta maquininha com a qual você esteja me vendo, que você esteja talvez assistindo esse vídeo. Vamos pegar o seu celular, né, que a gente tem em falar celular, mas hoje em dia não é mais celular, é um smartphone, ou é um micro computador de mão, né, um computador de mão que hoje faz tudo. Gente, quem tem celular há já mais ou menos uns 15 anos, né? Tudo bem que quem tem 17 já nasceu com celular, já nasceu talvez com um celular mais ou menos próximo de hoje, mas vamos pegar aí mais ou menos aquele celular que você ganhava do seu pai, aquele celular que o teu pai não queria mais e te dava de presente para você ficar brincando, né, de celular, ficar brincando que você fazia, chamava e você realizava, fazia chamada e recebia chamadas. Olha lá, como que esse celular inovou. Veja bem, quando surgiu o celular, aí foi uma coisa criativa, de repente surgiu. Ou até o celular nem foi criativo, porque foi um avanço do telefone, né? Mas o telefone talvez tenha sido criativo, né? Uma coisa nova. Agora, o celular, por sua vez, já é uma inovação do telefone. Mas mesmo este celular, como que a cada ano ou a cada par de anos ele vem incorporando novas funções. Eu me lembro que o primeiro celular que eu tinha era aquele tijolão. Lembram-se do tijolão? Já ouviram falar do tijolão? Que tinha uma bateria maravilhosa que durava 6 horas, no máximo 12 horas, e que era um aparelho telefônico sem fio que você usava de qualquer lugar
assim, tipo, de qualquer lugar, entre aspas, né? Porque se você fosse em alguns lugares mais distantes, já não pegava, né? E era só isso, só fazia e recebia chamadas. Depois vieram os celulares com funções de bloco de notas, agenda, calendário. Sim, agenda. Os primeiros celulares sequer tinham agendas limitadas para poucos números, né? Vieram celulares com mais aplicativos. Aí vieram os primeiros celulares que navegavam na internet. Quando isso surgiu, as pessoas perguntavam: para que eu vou precisar navegar na internet? Com o celular eu já tenho computador, o que eu faço com o celular, né? Depois vieram os celulares com câmera. Nossa, o que eu vou fazer com o celular? Para que serve uma câmera no celular, né? E hoje, quem é que vive sem um aparelho celular para fazer tudo isso aí que eu disse, né? Para navegar na internet, usar as redes sociais, usar os aplicativos de envio e recebimento instantâneo de mensagem, o famoso WhatsApp, né, que a gente se comunica todo dia, com uma diminuição de custo violenta, né? E também para filmar, para fotografar, para fazer uma aula à distância, o celular, com essas suas inovações, com a incorporação de novas funcionalidades, tem sido, antes de tudo, uma ferramenta que tem permitido o acesso às pessoas à informação, tem permitido a inserção das camadas mais pobres na sociedade, tem permitido com que pessoas possam frequentar aulas, né? E isso a gente tem dito no decorrer de todo o nosso curso. Né? Então isso, o celular é um grande exemplo da inovação que a gente vem vendo, que a gente vem observando, que a gente vem vivenciando nos últimos anos. Olha só, meus queridos e minhas queridas, segundo Eleanor Roosevelt, esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, um grande presidente dos Estados Unidos, que comandou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que foi o grande comandante da guerra, que foi aquele cara que foi seguido com muito temperamento, com muito respeito à população, né? Olha lá, segundo a sua esposa, criatividade sempre significa fazer o não familiar. Hoje todos nós sabemos, mas acho que é muito importante essa parada para a reflexão. Criatividade, olha só, significa criar coisas novas, enquanto inovação seria melhorar, mudar, renovar aquilo que já existe. Não que a inovação não seja importante, não, nós podemos ganhar muito dinheiro, não só com a criatividade, mas também a inovação. Aliás, eu tenho em dizer que a inovação está muito mais presente, está muito mais próxima, as possibilidades, as oportunidades de inovação estão muito mais próximas à nossa realidade do que a questão da criatividade. Mas de uma maneira ou de outra, a gente tem que trabalhar com essa mente criativa, a gente tem que trabalhar com a possibilidade de criar coisas novas. Afastem aquelas pessoas negativas ao seu redor, aquelas pessoas que dizem, sempre que você surge com uma ideia nova, isso não vai dar certo. Gente, afastem essas pessoas. Essas pessoas são amargas, são tóxicas. Tenha criatividade, pense em coisas novas, viaje, mas também coloque essas coisas novas em ação. Gente, é o seguinte, só não aprende quem não erra. Erre, mas não erre muito, né? Mas só aprende quem não erra, né? Aliás, só aprende quem erra, né? Então não erre muito, mas erre, porque vai ser errando que você vai criar. A gente vê várias histórias de sucesso de grandes inventores, de grandes caras da nossa história que erraram muitas vezes. Não sei se vocês já estudaram, eu li recentemente a biografia do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Esse cara que foi o precursor de toda a ferrovia no Brasil, essa ferrovia que hoje está sucateada, que hoje deixou de ser utilizada, né, que poderia ser uma das grandes ideias criativas, nem tão criativas, mas mais inovadora para o país se desenvolver. Esse cara que foi o precursor da ferrovia no Brasil, queridos, queridas, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, quebrou e se reergueu 3 vezes em sua vida. 3 vezes em sua vida, né? E ele só pôde aprender quebrando, né? Então essa grande história do sucesso, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, também errou. Então não tenham medo de errar.
Às vezes a sociedade não permite muito que a gente erre, de fato, né? Quem vem às vezes de baixo, quem não tem grandes recursos, né, não pode se dar ao luxo de errar muito na vida, né? Mas se você não errar, você corre o risco de ficar na sua vidinha, simples, né? Enquanto quem erra, né, pode crescer, né? Então, seja criativo e acima de tudo, seja inovador. Olha lá, seja inovador. Então, só para começar a concluir essa parte aqui de criatividade e inovação, olha lá, gente, qual a grande diferença, né? Quais não são as grandes diferenças? Olha só, criatividade e inovação são conceitos indissociáveis, são conceitos que não podem ser separados, são conceitos que estão muito juntos. Trabalhar de maneira inovadora também é agir criativamente. Olha só. E qual é a diferença entre o empreendedor e o administrador? Olha só, eu sei que todos vocês estão fazendo um curso de gestão na área de administração, nas mais variadas áreas da gestão. Olha só, então a gente está estudando, assim, a princípio para ser um administrador. Mas a gente também não pode ser empreendedor? No que um empreendedor se difere do administrador? Então aqui, mais uma paradinha para reflexão, para vocês pensarem, será que é tudo igual? Será que não é? Será que para ser empreendedor eu preciso ser administrador? Ou para ser administrador eu preciso ser empreendedor? Né? A gente tem muitos exemplos no nosso cotidiano, especialmente nesses momentos de crise. A gente tem muitos exemplos na nossa vizinhança, na nossa família, ou mesmo ao nosso lado. Olha só, então é assim, queridos, queridas, mais uma vez, segundo José Carlos Dornelas, olha lá, em 2008, já há 12 anos atrás, ele dizia que administradores são aqueles que organizam a empresa. Olha lá, pagam empregados, planejam, ou seja, fazem a previsão do futuro, né? Isso eu já comentei várias vezes com vocês. Dirigem e controlam as ações desenvolvidas na organização. Desculpa. Ou seja, dirigem pessoas, controlam as ações, vê se tudo aquilo se controlar significa rever se tudo aquilo que foi planejado um dia está ocorrendo, né? E traçar novos caminhos, traçar novas ações, rever, né? Todo planejamento, como eu já cansei de dizer, não pode ser fixo, não pode ser engessado, todo planejamento tem que ser revisto. Vejam só, todos os planejamentos que todos nós fizemos para esse ano foram por água abaixo, nós tivemos que refazer, nós tivemos que estar aqui sobrevivendo com muita garra, com muito esforço. Então isso é ser administrador, né? Isso vocês devem estar vendo nas outras disciplinas. Agora, todo empreendedor, segundo Dornelas, necessariamente deve ser um bom administrador. Não tem como você ser empreendedor sem ter conhecimento, sem saber planejar, sem saber dirigir e sem saber controlar ações desenvolvidas, né? Para obter sucesso, você precisa ter conhecimento, você precisa ter conteúdo. Não é à toa que vocês estão aqui estudando, né, gente? Olha lá. No entanto, nem todo bom administrador é um bom empreendedor. A gente tem ótimos administradores que trabalham em grandes empresas, empresas de sucesso, empresas multinacionais, né, diretores, né, gerentes, supervisores, mas que não são empreendedores. Sempre trabalharam para os outros, sempre trabalharam naquela rotina de organizar, pagar, planejar, dirigir e controlar, né, mas nunca se arriscaram, nunca saíram para o mundo, né, pensando em ideias criativas ou inovadoras, né? Ou seja, o empreendedor, ele tem algo mais, né? E é muito difícil, às vezes, a gente criar empreendedores, né? É muito difícil a escola, né, tentar incentivar empreendedores. Isso aí é uma coisa, é um bichinho que tem que estar na nossa veia, né? O empreendedor, então, tem algo mais, tem algumas características e atitude que os diferenciam de um administrador tradicional, como a gente vai ver ainda nessa aula, ou ainda nessas aulas, tudo bem? Então, tenha em vista isso, o administrador é aquele cara assim que trabalha mais no cotidiano, e o empreendedor é aquele cara que cria, é aquele cara que pensa, que sonha e coloca em prática todos aqueles seus sonhos, todas aquelas suas ações. Olha só. Então, dando sequência, olha lá, qual é o perfil do empreendedor? Né? Segundo o Sebrae, né? Segundo o Sebrae, olha só, o que uma pessoa precisa, além de ser administrador, o que uma pessoa precisa para ser empreendedor? Né?
Mais um minutinho para suas reflexões. Tchararã, tchararã, olha que cara bonitão aí, né? Olha só, olha só. Olha lá. Segundo o Sebrae, olha lá, para ser um empreendedor, você precisa ter um espírito criativo, que nós já cansamos de falar já nesta aula. Olha lá, e não só criativo, mas também pesquisador. A gente tem que pesquisar necessidades, a gente tem que saber recuperar dados, transformar esses dados em informações, né? Não adianta que ideias criativas não vão cair do céu, não vão cair do céu. Né? Esse daí também é um outro grande mito. Né? Todo empreendedor é aquele cara que vai atrás, que pesquisa, que busca dados, transforma informações, reflete e cria conhecimento. Né? Esta, então, vai ser uma das qualidades fundamentais de um empreendedor. Olha só, o empreendedor, meus queridos e minhas queridas, ele está constantemente buscando novos caminhos. Não basta você chegar ao sucesso, mas você tem que sempre rever, né? Porque time que está ganhando se mexe sim, time que está ganhando se melhora, né? E a gente tem que buscar novas soluções, sempre tendo em vista a necessidade das pessoas. Quando você pensa em alguma coisa criativa ou inovadora para alcançar uma necessidade não satisfeita de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de um nicho de mercado, no momento que você conseguiu satisfazer aquelas pessoas com aquele seu produto ou serviço, você tem que pensar numa coisa nova. Porque quando aquelas pessoas estiverem satisfeitas, elas vão continuar comprando o teu produto. Né? Então você já vai ter que pensar numa coisa nova. Né? As primeiras impressoras que surgiram eram impressoras matriciais, aquelas impressoras que faziam um barulhão e que tinham umas fitas, estilo uma coisa chamada máquina de escrever, vocês já devem ter visto em museus, e aquelas fitas duravam muito tempo, e eram baratinhas. Até que veio uma empresa chamada Hewlett Packard, a famosa HP, e inventou uma impressora jato de tinta. A impressora jato de tinta, a princípio, era uma impressora barata, se comparada com impressoras matriciais. E não só barata, mas como uma impressora que tinha uma qualidade incrivelmente superior, né? Trabalhando com microjatos de tinta esborrifados num papel e que conseguia imprimir caracteres e imagens com uma qualidade infimamente superior. Mas por detrás desta impressora de jato de tinta, o que tinha? A indústria do reabastecimento. Então, na realidade, hoje em dia, quando você compra uma impressora HP, você está satisfazendo uma necessidade, e a HP, a Hewlett Packard, foi muito criativa nisso. Ela conseguiu fazer com que os seus clientes continuem tendo necessidades a vida inteira, porque a Hewlett Packard, na realidade, não é uma fabricante, uma vendedora de impressoras. É uma fabricante, uma vendedora de cartuchos, de tinta para impressora. E essa tinta que abastece as impressoras jato de tinta, ela tem um preço de ouro. Né? Tem um preço de ouro. É mais caro até do que remédios para o câncer. Né? É muito caro a tinta que abastece as impressoras jato de tinta. Então, olha que negócio, meus queridos. Olha que negócio. Você inova uma impressora melhor, de nova qualidade. Você vende essa impressora para seus clientes que se satisfazem e que vão ter um link, vão ter uma ligação contigo eternamente, enquanto eles forem usar essa impressora. Porque eles vão precisar sempre adquirir os seus produtos, a sua tinta. Né? Então, a Hewlett Packard, ela não é uma fabricante, uma vendedora de impressoras, mas é uma fabricante e vendedora de tintas. Lógico, o brasileiro, como muito criativo, criou uma indústria paralela de recarga de cartuchos. Então você pode recarregar o seu cartucho mais algumas vezes. É óbvio que as novas impressoras também têm uma memória e elas conseguem danificar o cartucho depois de algumas recargas, mas a Hewlett Packard também criou vários empregos indiretos, né? Olha só que bacana. Criou várias oportunidades indiretas de emprego. E quantas pessoas hoje, talvez até algumas pessoas aqui na turma, sobrevivem recarregando cartuchos. Olha só. É óbvio que alguém vai lembrar das impressoras a laser. As impressoras a laser também precisam ser recarregadas com uma dinâmica muito menor, com uma frequência muito menor.
mais as impressoras. Enquanto você paga hoje 250 paus numa impressora jato de tinta, que além de tudo é multifuncional e copiadora, ou seja, você também não vai mais tirar xerox na lojinha de xerox, no bazar que tira xerox, você vai tirar xerox na sua copiadora e com isso você vai gastar mais tinta e vai precisar de mais tinta e vai abastecer mais a HP ou vai abastecer mais os recarregadores de cartucho. Olha que ideia inovadora, né? Então, enquanto você paga 250 paus numa impressora jato de tinta, uma impressora laser não sai por menos de 1.000, né? É lógico, para usuários caseiros, né? A impressora jato de tinta, ela é muito mais adequada, né? Mas esse é apenas um pequeno exemplo, né? De uma empresa que buscou um novo caminho, buscou uma nova solução, e não só atendeu a necessidade de pessoas, mas continuou cativando essas pessoas, continuou fidelizando. Fidelizar é a palavra de ordem, né? Então a essência do empresário de sucesso é a busca de novos negócios e oportunidades, além da preocupação com a melhoria do seu produto ou serviço. Ou seja, quando as primeiras impressoras jato de tinta, como o próprio nome está dizendo, só imprimiam, né? Depois vieram os scanners, né, as máquinas digitalizadoras, aí conseguiram acoplar a digitalizadora na impressora, aí a máquina que já digitalizava, já imprimia, já tirava cópias Xerox. Hoje em dia você tem isso tudo Wi-Fi, você pode ter tudo isso aí na sua casa, no seu escritório sem fios, e você tem mais uma gama de serviços que você pode encomendar cartuchos, você pode encomendar impressões de qualidade superior, direto para HP, direto para outros fornecedores, e por aí vai. Você sempre vai melhorando, né? E colocando mais funcionalidades, você sempre vai inovando e colocando mais funcionalidades no seu produto ou serviço. Então, olha só, algumas características do empreendedor em 3 conjuntos de afinidades. 3 conjuntos de afinidades. Olha só, todo o empreendedor, né, ele antes de tudo, olha, ele busca a realização. Ou seja, ele vai buscar oportunidades e toma a iniciativa. Isso quer dizer que o empreendedor faz o que deve ser feito antes de ser solicitado ou forçado pelas circunstâncias. Ele age para expandir o negócio e novas áreas de produtos ou serviços. Olha só, todo empreendedor, ele também corre riscos calculados. Olha lá, como eu comentei, a gente tem que correr risco. A gente não pode trabalhar na nossa zona de conforto. Ou seja, o empreendedor, ele vai avaliar alternativas e vai calcular riscos deliberadamente, né? Então, riscos calculados. A gente tem que aprender a calcular riscos. Isso aí vocês estão vendo também na disciplina. Olha só, lógico, nessa atitude, ele vai sempre agir para reduzir os riscos e controlar os resultados. Ou seja, ele coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados, né? Todo o administrador, ele também vai exigir, todo o empreendedor, ele também vai exigir qualidade e eficiência. Ou seja, ele vai sempre procurar encontrar maneiras de fazer as coisas de uma forma melhor, de uma forma mais rápida e também de uma forma mais barata. Ele vai agir de maneira a realizar as ações, serviços e produtos sempre que satisfaçam ou até excedam esse padrão de excelência que o usuário, que o cliente deseja. Ou seja, ele vai desenvolver ou utilizar procedimentos para assegurar que o trabalho dele seja terminado a tempo para atender os padrões de qualidade previamente combinado com seus clientes, né? Então isso quer exigir qualidade e eficiência. Como eu já cansei de falar na aula de hoje, olha só, o empreendedor, ele é persistente acima de tudo. Ou seja, ele tem que agir, né, diante de um obstáculo e tem que agir repetidamente, né? Não pode se deixar se desmotivar, tem que ser persistente, tem que agir com muita força de vontade, né? Até mudando inclusive a sua estratégia, né, a fim de enfrentar e superar um desafio ou um obstáculo. Na nossa vida,
a gente vai cansar de ver pessoas que desistiram. E muitas pessoas desistem quando estão a um passo de conquistar a glória, quando estão a um passo de conquistar o sucesso. Muitos inventores fizeram isso, né? Desistiram dos seus inventos depois de anos, porque não tiveram a persistência necessária. Olha só, o empreendedor, eu sei que isso aí é mais ou menos um jargão, né? Mas olha lá, sempre é bom repetir. Ele vai trabalhar 24 horas por dia, com muita garra, muita persistência, todos os dias da semana, né? Porque não há momento definido para ser empreendedor, né? Não há momento definido para ser criativo. Às vezes a criatividade aparece no seu sonho, durante a noite, durante o banho, durante qualquer momento. E você tem que aproveitar todos esses instantes, né? Ou seja, você tem que ser incansável. E todo o empreendedor, com referência à realização, ele é comprometido e apaixonado pelo que faz. Como eu já falei, a gente tem que ter paixão, a gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz, né? A gente tem que fazer um sacrifício pessoal, né? E despender desse esforço extraordinário para completar uma tarefa, né? A gente tem que trabalhar junto com pessoas, como eu vou comentar no outro slide, e colaborar com essas pessoas e sempre ter muita empatia, é outra palavrinha da moda, né? Ter empatia, se colocar no lugar dessas pessoas, né? Para tentar terminar o trabalho, né? Com persistência e garra. A gente tem que se esmerar e manter os nossos clientes, como eu comentei, satisfeitos a todo instante, né? E colocá-los em primeiro lugar, né? Mesmo para quem trabalha em empresa, a gente tem que focar muito quem é o nosso cliente. Vocês são os meus clientes, então acima de tudo, eu tenho que me esforçar ao máximo para mantê-los satisfeitos, para mantê-los assim numa condição que vocês fiquem felizes em poder conquistar esse conhecimento tão almejado, né? E como eu comentei, os empreendedores com referência à realização, eles têm que ser otimistas e apaixonados por tudo aquilo que eles fazem, né? A paixão, meus queridos, a paixão, minhas queridas, é o nosso principal combustível da nossa ação. Ter otimismo, olha lá, é enxergar sempre o sucesso, né? Sempre o sucesso. É impossível imaginar uma hipótese de fracasso. A gente não pode imaginar o fracasso. Se você parte para um novo empreendimento, se você parte para um novo negócio, você tem que fazer isso já pensando no sucesso. No sucesso. Olha só. Com referência ao planejamento. Olha só. Gente, não se existe empreendedor que não tenha conhecimento. A gente, mais do que tudo, tem que aprender a buscar e selecionar informações. Isso, meus queridos, isso, minhas queridas, eu estou dizendo desde as primeiras aulas. Olha lá, o empreendedor, ele vai se dedicar pessoalmente a obter informações nos mais variadas fontes, né? No Big Data, na internet, nos órgãos de consulta, nos órgãos externos, IBGE, na empresa e, acima de tudo, nos clientes, nos fornecedores e também nos concorrentes. Olha lá, ser sucesso no mercado, ser vencedor no mercado, é também entender o que os concorrentes estão fazendo e procurar agir de maneira criativa, fazer aquilo que eles não fazem, dar um passo à frente, A gente tem que investigar muitas vezes de maneira pessoal, né? Ou seja, tem que botar a mão na massa, né? Não pode ter aquele negócio, isso não é comigo, isso não é minha função. Muitas vezes a gente tem que botar a mão na massa, ir no chão de fábrica e fabricar nosso produto nós mesmos, né? Ou então fornecer um serviço de uma maneira diferenciada, né? Lógico, a gente sempre vai então consultar também especialistas, né? Para obter conhecimento técnico. E isso muitas vezes é o que falta no mercado, né? Em outras palavras, os empreendedores eles precisam possuir conhecimento. A gente não pode se contentar com a primeira resposta que a gente obtém, né? A gente tem que buscar várias respostas para criar um juízo de valor, para criar a nossa opinião. Porque geralmente, meus queridos e minhas queridas, a primeira resposta ela é limitadora, ela nos limita. Especialmente se essa primeira resposta for uma resposta muitas vezes pessimista,
tá? Então, a gente tem que ter uma busca incessante de uma melhor alternativa e de uma saída que viabilize o nosso negócio. Vai ser só dessa forma que a gente vai acumular um enorme conhecimento e com todas as possibilidades que vão afetar positivamente ou negativamente o nosso negócio. Lógico, para isso a gente tem que estabelecer metas, né? A gente sempre tem que trabalhar com metas para alcançar os nossos objetivos. Isso vocês devem estar aprendendo também no curso, né? As metas são os degraus com os quais a gente pode alcançar o topo de uma escada, com o qual a gente pode alcançar o sucesso, né? O empreendedor, ele sempre vai estabelecer metas para alcançar os objetivos que muitas vezes são desafiantes. E é bom que o sejam. É bom que o sejam. Quando a gente não tem nada que nos desafia, a vida perde a graça, né? A vida perde a graça. Vejam, países desenvolvidos, né? Países que dão todo o apoio à sua população, qual é o maior índice de mortes? Suicídio. Gente, viver num ambiente violento, viver sob pressão, viver num ambiente que a gente não sabe se nós vamos estar empregados amanhã, às vezes são coisas desafiantes e que dão significado à nossa vida, né? Então, essas metas, esses objetivos precisam ser definidos a médio, longo e curto prazo. E precisam ser claros, né? Precisam ser realizáveis e específicos, né? Tudo bem? Tranquilos? Olha lá, para terminar, as características do empreendedor com referência ao planejamento, olha só, a gente tem que sempre planejar. O empreendedor, ele planeja dividindo tarefas, né? Essa aí é uma das melhores formas da gente resolver problemas, dividir. Vamos por partes, como eu já cansei de dizer para vocês, né? Ou seja, a gente tem que dividir as tarefas em partes menores, com prazos definidos, sempre definindo prazos, né? E constantemente, né, revisar o planejamento dessas tarefas, né? Porque a gente tem que levar em conta aqueles resultados que foram ou não alcançados, né? E isso a gente tem que sempre manter registro. É muito importante a gente registrar tudo o que a gente faz, tá? Por fim, olha só, quais são as características do empreendedor com referência ao poder? Ao poder. Minha gente, olha só, com referência ao poder, é assim, olha lá, a gente tem que sempre persuadir. A gente tem que persuadir aqui, galera. Não é uma palavra negativa, não. Mas a gente tem que convencer as pessoas de que nossa ideia é a melhor ideia, que nossa ideia é uma ideia de sucesso. A gente tem que vender o nosso peixe, a gente tem que vender o nosso produto, a gente tem que ter comunicação, a gente tem que saber se comunicar. E aqui, mais uma vez, uma crítica à escola. A escola parece que muitas vezes não nos ensina a comunicar. Parece que muitas vezes a escola nos poda nisso aí. Então a gente tem que aprender a nos comunicar. E a gente tem que aprender também a criar uma rede de contatos. O empreendedor, ele sempre vai utilizar estratégias deliberadas para influenciar, persuadir e convencer as pessoas. Ele vai trabalhar sempre com pessoas e ele tem que saber, acima de tudo, escolher essas pessoas, né, para atingir os objetivos. A pessoa que se cerca de incompetentes, ela nunca vai poder ter um sucesso, né? A gente tem que se cercar de pessoas que sejam competentes, pessoas otimistas, pessoas para frente, pessoas como a gente, que nos auxiliem, né? Então, saber escolher as pessoas que estão à nossa volta, independente de ser familiares, vizinhos, amigos ou colegas, a gente tem que saber escolher. A gente tem que aprender a se apegar nessas pessoas que são para frente, nessas pessoas que nos levam para frente. A gente não pode ficar muito próximo às pessoas âncoras. As pessoas âncoras são aquelas pessoas que nos afundam, são aquelas pessoas que, às vezes, deliberadamente ou sem querer, nos levam para o fundo do poço, né? A gente tem que agir sempre para manter relações pessoais e comerciais muito boas, né? Os empreendedores, antes de tudo, eles precisam ser bem relacionados. Então, olha lá, se você tem dificuldades de sociabilização, é muito bom você começar a vencê-las, né? Porque quem não é sociável, dificilmente vai conseguir criar um negócio de sucesso. Vejam, mais uma vez, grandes exemplos. Pessoas que não eram sociáveis, que tiveram que se socializar para ter sucesso. Bill Gates, Steve Jobs,
eram pessoas amargas, pessoas que trabalhavam nas suas garagens, né, por si só. Se elas não se socializassem, como que eles iam vender os seus inventos? Como eles iam vender os seus produtos? E, gente, imaginem só quantas pessoas que inventaram ótimos produtos e os produtos não saíram das garagens por falta de socialização, né? Isso é muito importante. Ou seja, o nosso foco tem que ser na necessidade de permitir a fácil identificação desses parceiros potenciais, desses parceiros que nos levam para frente, que nos colaboram, né, para o nosso empreendimento chegar ao sucesso, né? Então a gente tem que ter essa rede de contatos de alto grau e comprometimento à nossa volta. Olha só, os empreendedores de sucesso, eles também têm independência, são independentes, e isso deveria ser também uma função da educação, e tem que ser autoconfiantes. A gente tem que ter confiança na gente. A gente não pode ser vacilão, sabe? A gente não sejam vacilões. Confiem em vocês, confiem na sua força de vontade, confiem na sua carreira. Eu sei que tem um monte de gente, às vezes, que está à nossa volta, que nos desanima, né? Nos desanimam, não puxam para baixo. Então, mais uma vez, seja autoconfiante. O empreendedor, ele sempre vai buscar autonomia em relação às normas e aos controles. Ele vai sempre manter o seu ponto de vista, ele tem que ser persuasivo. Olha só, mesmo diante da oposição, né? E isso aí você sempre vai encontrar as pessoas que te desanimam, né? O empreendedor de sucesso, ele vai ter que expressar confiança na própria capacidade. Então, mais uma vez, não seja vacilão. Você tem que saber completar uma tarefa e enfrentar todos os desafios que lhes são impostos. Os empreendedores, eles, acima de tudo, vão ser, mais uma vez, olha lá, palavrinha da moda, protagonista. Eles vão construir o seu destino, né? E para isso, vocês vão precisar quebrar a rotina, né? E se impor à frente dos seus negócios, tá? Os investidores também criam valor para a sociedade. Como eu falei, né? Empreendedorismo e desenvolvimento na sociedade. Olha só, os empreendedores, eles desenvolvem e dinamizam a economia, porque eles criam empregos, eles criam oportunidades, né? Eles pagam impostos também para o governo, né? E isso tem que ser sempre acompanhado da criatividade na busca de soluções, né? Não só para eles, como para a vida dos seus colaboradores. E por último, olha só, os empreendedores são líderes. E liderança é o tipo da coisa que a gente também desenvolve, né? Existem os líderes natos, né? Líderes do bem, Mahatma Gandhi, né? Franklin Roosevelt, Winston Churchill, que eu já citei aqui na aula. E existem também os líderes do mal, né? Mas não deixam de ser líderes. Adolf Hitler, Benito Mussolini e outros tantos também foram líderes do mal. Mas todo líder, né? Existem os líderes natos e também também é possível criar liderança. É possível desenvolver a liderança. E para desenvolver a liderança, eu acho que essa aula toda deu pistas, deu caminhos para que vocês possam se transformar em grandes líderes e ser grandes empreendedores de sucesso, quem sabe, num futuro próximo. Olha lá, pessoal, espero ter dado uma introdução bastante abrangente sobre os conceitos de empreendedorismo, desenvolvimento econômico, né, perfil do empreendedor, né, necessidades que o empreendedor tem. Falamos bastante aqui na aula sobre criatividade e inovação. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, aqui a gente vai encerrando. Este foi o professor Wagner Tufano e mais uma aula do curso de tomada de decisão. Tá? A gente continua nesses assuntos na próxima semana. Um abraço a todos, um abraço a todas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Até mais, gente!